Supremo Tribunal dos Estados Unidos revoga a proteção do direito ao aborto que vigorava no país desde 1973. As forças ucranianas abandonaram Severodonetsk, uma cidade crucial para a conquista russa da bacia industrial do Donbass. Cimeira de líderes europeus em Bruxelas chega ao fim. Comissão Europeia apresenta em julho plano de emergência para reduzir procura de energia. O Supremo Tribunal dos Estados Unidos revogou a proteção do direito ao aborto que vigorava no país desde 1973, na sequência da jurisprudência que ficou conhecida como Roe versus Wade. A decisão provocou manifestações de protesto, mas também de alegria numa temática que divide a sociedade americana. O presidente Joe Biden reagiu assim. Hoje, o Supremo Tribunal dos Estados Unidos retirou expressamente ao povo americano um direito constitucional que já tinha reconhecido. Não o limitaram, simplesmente acabaram com ele. Nunca se fez isso a um direito tão importante para tantos americanos, mas eles fizeram-no. É um dia triste para o Tribunal e para o país. Numa mensagem no Twitter, o antigo presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, acusou o Supremo Tribunal de atacar as liberdades fundamentais de milhões de mulheres americanas. O antigo vice-presidente de Donald Trump, Mike Pence, saudou a decisão e diz que se abriu uma nova arena na causa da vida que é dever de todos defender. A decisão do Supremo Tribunal dos Estados Unidos não torna por si só os abortos ilegais, mas devolve o país à situação anterior a 1973, quando cada Estado era livre de os permitir ou não. Isto abre o caminho para que os Estados mais conservadores endureçam fortemente a legislação. As forças ucranianas retiram de Severodonetsk. Os soldados de Kiev receberam ordens para abandonar a cidade completamente devastada após semanas de combates que custaram inúmeras vidas a ambos os lados do conflito. O governador regional de Luhansk explicou num vídeo que foram dadas ordens aos soldados para retirarem para novas posições, áreas fortificadas nas quais conduzem combates em larga escala e infligem perdas ao inimigo. A Rússia afirmou esta sexta-feira que tomou o controlo de 10 cidades na região de Luhansk nos últimos 5 dias e está perto de controlar toda a área, com apenas Lysychansk a resistir ao cerco russo. Com a retirada, as tropas ucranianas estão a tentar evitar ser completamente cercadas pelos russos. As forças pró-russas divulgaram um vídeo em que eram vistas a içar a bandeira russa em Irsk, a sul de Lysychansk, e afirmam que 41 soldados ucranianos se renderam neste assentamento militar. Alguns analistas acreditam que o revés da Ucrânia em Luhansk não significa o ponto de viragem no conflito. Em Kherson, a primeira cidade a cair em mãos russas, o chefe adjunto do governo russo denunciou como uma ação terrorista da Ucrânia o ataque que tirou a vida a um colaboracionista. Entretanto, os bombardeamentos noturnos voltaram a atingir Kharkiv, destruindo um complexo desportivo. De acordo com as autoridades ucranianas, não houve baixas. Moscovo qualificou como assunto interno da Europa a decisão dos 27 de acordarem o estatuto de candidato à União Europeia à Ucrânia e à Moldávia. O porta-voz do Kremlin e secretário de Vladimir Putin, Dmitry Peskov, diz que a Rússia só não quer problemas. Esses são, naturalmente, assuntos internos da Europa. É muito importante que todos estes processos não nos tragam mais problemas a nós e mais problemas nas relações entre os países mencionados e a Rússia. Já existem problemas suficientes e é importante que estes processos não conduzam a uma deterioração ainda maior das nossas relações com a UE, porque é muito difícil que sejam piores do que já estão. O ministro dos Negócios Estrangeiros, Sergei Lavrov, diz que a adesão da Ucrânia e da Moldávia não representa riscos para a Rússia, mas acusa a União e a NATO de quererem fazer guerra à Rússia, como fizeram os nazis com a União Soviética.
Quando a Segunda Guerra Mundial começou, Hitler, sob a sua bandeira, tinha reunido uma grande parte dos países europeus para travar uma guerra contra a União Soviética, pelo que agora é muito semelhante. Hoje em dia, a União Europeia e a NATO estão a reunir uma coligação contemporânea para lutar e, em grande medida, travar uma guerra contra a Rússia. Современную коалицию для борьбы, по большому счету, войны с Российской Федерацией. Custo de vida, inflação e crise energética. O clima económico preocupante dominou a segunda jornada da Cimeira de Chefes de Estado e de Governo da União Europeia em Bruxelas. A Presidente da Comissão Europeia disse que é preciso preparar a Europa para problemas com o fornecimento de gás russo e lembrou que Bruxelas apresenta em julho um plano de emergência para reduzir a procura de energia. Isto começa por estarmos devidamente preparados para lidar com futuras possíveis disrupções nas entregas de gás russo à Europa e estamos a trabalhar arduamente nesta questão. Revimos todos os planos nacionais de emergência para garantir que todos estão prontos para futuros cortes e estamos a trabalhar num plano europeu de redução da procura com a indústria, mas também com os 27 Estados-membros. Até o momento, 12 Estados-membros foram total ou parcialmente privados do gás russo. Os líderes dos 27 acreditam que o presidente Vladimir Putin pode piorar as coisas. Dada a questão energética e a decisão clara de Vladimir Putin de agravar potencialmente para o inverno a crise ao cortar o fornecimento de gás à Alemanha e a outros Estados-membros, antevemos um inverno pleno de desafios em termos de energia, que será acompanhado de problemas de fome e escassez de alimentos. Mesmo que todos concordem com o diagnóstico, não há tanto consenso sobre a resposta a adotar. Alguns países, como a Itália, defendem um limite ao preço do gás natural, mas a ideia esbarra com quem quer evitar qualquer tipo de intervenção nos mercados. E o debate alargado não voltará a estar em cima da mesa até depois do verão. Talvez tarde demais. A Alemanha acusou Vladimir Putin de usar a fome como arma e salientou que é preciso encontrar formas alternativas permanentes de exportar trigo ucraniano e de pôr fim à dependência das exportações russas. Berlim recordou que as exportações ucranianas de cereais caíram de 5 milhões de toneladas por mês, antes da guerra, para 350 mil no início da invasão russa. É uma crise de fome que paira sobre nós como uma onda que ameaça a vida. Algumas das razões não são novas. Conflitos regionais, especialmente no Afeganistão, domínio dos talibãs, secas, consequências da crise climática e também as consequências da Covid-19. Mas foi a guerra de agressão da Rússia contra a Ucrânia que transformou uma onda num tsunami. Numa conferência ministerial híbrida do G7 em Berlim sobre segurança alimentar global, o secretário-geral das Nações Unidas alertou para o risco real de serem declaradas várias fomes este ano. António Guterres frisou ainda que há catástrofes iminentes em vários países, por isso 2023 pode ser ainda pior. É o caos nos céus da Europa este fim de semana. A greve de controladores aéreos em França pode causar atrasos em voos de algumas companhias. A juntar a isto, as tripulações de cabine e o pessoal de terra da irlandesa Ryanair em França, Bélgica, Espanha, Portugal e Itália anunciaram uma paralisação para sexta-feira, sábado e domingo, pois dizem que a situação é insustentável. Se compararmos a situação atual com 2019, na altura tínhamos cerca de 2.500 voos por dia. Agora temos mais de 3.000 e sempre o mesmo número de funcionários. Na capital espanhola, em Madrid, a União Sindical dos Trabalhadores manifestou apoio aos funcionários da Ryanair que não fazem greve, pois, segundo os sindicalistas, têm medo de sofrer represálias. Exigimos coisas tão básicas como não pagar aos trabalhadores abaixo do salário mínimo, dar água aos membros da tripulação, negociar um acordo coletivo. As greves e as contestações apanharam muitos passageiros de surpresa. Nem sequer sabíamos que havia uma greve. Fizemos o check-in na internet para não termos qualquer problema. Não tínhamos conhecimento de nada.
Se viajar de avião vai ser difícil nos próximos dias na Europa, viajar de comboio não se espera que seja mais fácil. A falta de pessoal, o excesso de horas de trabalho, a inflação crescente levou a que 3 sindicatos de trabalhadores dos caminhos de ferro convocassem em França uma greve nacional para o dia 6 de julho, exigindo o aumento de salários e melhores condições de trabalho. Exigências semelhantes àquelas que levaram os sindicatos do Reino Unido a convocar uma greve semelhante para este sábado. Esta será a maior greve do setor na Grã-Bretanha das últimas 3 décadas.